Trocas gasosas essenciais para a vida. Sabemos que o que sustenta o comércio de uma cidade são as trocas de produtos e serviços, os quais denominamos comércio. Sem a lei da compra e venda, não há giro de capital. E sem giro de capital, a nação, a cidade, não sobrevive. Mas além dessas trocas tão fundamentais para a vida de uma cidade, existem trocas ainda mais essenciais para a vida propriamente dita. São as trocas gasosas, conhecidas popularmente como respiração. Sem essas trocas gasosas, você e eu não estaríamos aqui e nem sequer haveria vida nesse planeta. E a mesma lei natural da respiração se aplica àquilo que chamamos de espiritualidade. Sem as trocas gasosas essenciais no relacionamento criatura e criador, a vida da criatura é marcada pela finitude da morte e nada do que esta faça produzirá algum sentido em sua efêmera existência. Mas que trocas gasosas são essas? Há 2 milênios, um sábio mestre convidava seus ouvintes a observar as aves do céu, as relvas do campo, o agricultor que semeia, que poda e que corta, as árvores que dão frutos e as infrutíferas, com vistas a compreender realidades espirituais. Este método de ensino demonstrava que, observando as leis que governam a natureza, como mais tarde afirmou Galileu Galilei, vê-se a matemática de Deus. Por isso, as semelhanças entre os processos orgânicos e os processos dinâmicos da espiritualidade não podem ser considerados meras coincidências. Vamos compreender o sistema cardiorrespiratório de uma forma simples. O sistema cardiorrespiratório é o responsável pelas trocas gasosas indispensáveis à manutenção da vida. Esse sistema é composto de uma vasta rede de tubos, com diversos tipos e calibres, em que acontecem 2 circulações. A pequena circulação é a circulação entre o coração e o pulmão, onde o sangue sai do coração, rico em gás carbônico, um gás tóxico, vai para os pulmões, onde ocorre a hematose, trocas gasosas, e volta rico em oxigênio para o coração. A grande circulação é a circulação entre o coração e o corpo, em que o sangue sai do coração rico em oxigênio e vai para os órgãos e tecidos, e depois volta para o coração rico em gás carbônico. Compreendendo isso na prática, experimente nesse momento fazer uma inspiração bem profunda até encher os seus pulmões. Note que nessa inspiração, seus pulmões estão fornecendo ao coração todo o oxigênio que ele precisa para oxigenar todas as células do seu corpo. Agora experimente soltar ao máximo o ar dos seus pulmões. Na expiração, seus pulmões estão expulsando do corpo para a atmosfera a maior parte do gás carbônico que recebeu do coração, após este realizar seu trabalho na grande circulação. Estimado ouvinte, creio que já deu para compreender que no sistema cardiorrespiratório, o coração assume o papel de bomba mediadora entre os pulmões e o corpo inteiro. Essa bomba, com o oxigênio que recebeu dos pulmões, impulsiona pelas artérias o sangue arterial, ou seja, sangue rico em O2 para todas as células do corpo. Após receberem O2 num processo de difusão pelos capilares arteriais, as células respiram. Sim, as células também respiram, trocam gases. Elas recebem O2 e devolvem CO2. Este, por sua vez, é conduzido de volta ao coração pelo sangue, mediante os capilares venais, que vão se alargando, tornando-se vênulas, que se alargam mais um pouco, tornando-se veias.
Vamos entender um pouco melhor isso à luz da espiritualidade. Quero citar aqui alguns textos que pontuam muito bem a compreensão milenar sobre a respiração humana. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, ao que o homem se tornou um ser vivente. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus permanece em minhas narinas. Outro texto milenar registrado por um médico que se tornou discípulo de Cristo reforça essa tese. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Estas citações milenares são unânimes ao atribuir nossa respiração ao sopro constante de Deus em nossas narinas. Com as descobertas da ciência moderna em relação às trocas gasosas, estas teses surpreendentemente são confirmadas. Sim, confirmadas pela ciência moderna. Por exemplo, para que seja possível que os seus pulmões inspirem oxigênio, faz-se necessário que a atmosfera tenha maior pressão de oxigênio que no interior dos seus pulmões. Esta pressão, mesmo com as suas variações de acordo com a altitude, na perspectiva da sabedoria milenar, se trata do constante sopro de Deus em suas narinas. Se para você viver se faz necessário esse sopro atmosférico de Deus em suas narinas, o que acontece quando você expira? Solta o ar. Para que você, caro ouvinte, possa liberar ar tóxico, Deus cria o ambiente atmosférico perfeito. Pois ao contrário da questão da pressão do oxigênio na atmosfera, a pressão de gás carbônico é muito maior em nossos pulmões do que na atmosfera, o que facilita ou garante a troca gasosa indispensável à vida. Para que você entenda quão importante é esta lei natural de expirar ou liberar as toxinas para poder viver, imagine que você, ao observar crianças pequenas brincando, percebe que uma delas pega um saco plástico bem justo e cobre a cabeça com ele. O que você faria? Com certeza tiraria este saco da cabeça dela e afastaria dela o acesso ao mesmo. Já é senso comum que esse tipo de brincadeira pode levar a óbito, pois há risco de sufocamento. E o que é sufocamento? É quando algo bloqueia a entrada de ar oxigenado e o ser vivo acaba morrendo por ser forçado a inspirar o que expirou até chegar à morte. Partindo dessa premissa, a sabedoria milenar destaca a importância de expirarmos aquelas toxinas de culpa, mágoas ou ressentimentos para ter uma vida plena. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor de verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ao ler esses textos, talvez você pensou, mas esses textos não estão falando de expiração de CO2, mas de confissão de pecados. A pergunta que eu lhe faço, porém, é esta: qual é a diferença? Não são ambos tóxicos? E se são tóxicos, não precisam ser eliminados? Para produzir a energia vital para o nosso corpo, chamado ATP, adenosina trifosfato, as células precisam respirar. E no processo do metabolismo celular, há sempre uma sobra residual de CO2, que acaba chegando aos alvéolos dos pulmões para serem expirados. Assim também ocorre no metabolismo relacional dos filhos de Deus. Há sempre uma sobra residual que precisa ser encaminhada às veias da misericórdia de Deus
para que estas levem pelo sangue de Jesus este gás tóxico aos pulmões do altar de Deus, para que sejam imediatamente expirados do seu organismo e você continue vivo, sim, plenamente vivo. O que quero lhe dizer, estimado ouvinte, é que o mesmo Deus que sopra há milênios o gás que te dá vida, entregou a vida do seu Filho para te dar vida plena e transbordante. O mesmo Deus que criou 2 átomos de oxigênio que te dão vida, por isso O2, criou 2 átomos do Evangelho, sim, 2, chamado graça e misericórdia. A misericórdia de não lhe imputar o que mereces, e a graça de lhe imputar o que não mereces, mas necessitas. Só quando experimentares a atmosfera do Evangelho é que poderás ter uma vida plena e abundante, compreendendo melhor seu chamado, existência e propósito. E cumprir o propósito de sua existência não é viver sem excretar erros, mas é amar todas as pessoas e correr os riscos de sofrer os ônus desse amor. Como disse aquele que com seu nascimento reiniciou o calendário da humanidade. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus. Pois ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Caro ouvinte, Jesus, o Deus encarnado, não te chamou para ser bom. É verdade. Também não te chamou para ser mau. Ele te chamou para se tornar filho do Pai que estás nos céus. Para isso, sua graça nos abre acesso aos 2 átomos do Evangelho, graça e misericórdia, que nos capacitam a raiar ágape, amor incondicional, tanto sobre os bons como sobre os maus, e derramar seu perdão, tanto sobre justos como sobre os injustos. E quando surgir novamente os resíduos tóxicos, é só conversar com ele em oração, para que o sangue de Jesus que corre pelas artérias da graça, nas trocas gasosas dos capilares da confissão, te banhem com oxigênio da paz e conduzam seus gases tóxicos pelas veias da misericórdia até os pulmões do trono em que ele habita.